Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, mesmo depois da catástrofe daquele exame 32, que pelo amor de Deus, que exame foi aquele? Mas superado o trauma, seguindo em frente, como sempre, porque nós estudamos para isso, para sermos advogados, para passarmos na OAB, eu vou comentar as 80 questões que caíram no exame 32 para a gente descobrir finalmente quais eram as respostas corretas de todas as perguntas, ok? Eu estou aqui com a prova branca, tá? E eu vou começar, vou fazer constitucional, que são 7, direitos humanos e internacional, tá? Então, eu vou começar pela pergunta número 11 de constitucional, tá? Da prova branca. Em razão de profunda crise fiscal vivenciada pela República Delta, que teve como consequência a diminuição drástica de suas receitas tributárias, o governo do país resolveu recorrer a um empréstimo de forma a obter recursos financeiros necessários para que o Tesouro Nacional pudesse honrar os compromissos assumidos. Neste sentido, o presidente da República, seguindo os trâmites institucionais exigidos, recorre ao Banco Central, a fim de obter os recursos proferidos em juros mais baixos que os praticados pelos bancos privados nacionais ou internacionais. Se situação similar viesse a ocorrer na República Federativa do Brasil, segundo o nosso sistema jurídico constitucional, o Banco Central é a letra B de bola da prova branca. Não poderia conceder o referido empréstimo para o Tesouro Nacional Brasileiro com base em expressa disposição constante na Constituição Federal de 88. Então, artigo 164, a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Parágrafo 1º, é vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimo ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Então, aqui no Brasil isso não rolaria. Pergunta número 12 da prova branca constitucional. No município Alfa, 20% da população pertence a uma comunidade indígena. Hoje, o município vive uma grande polêmica porque alguns líderes da referida comunidade têm protestado contra a política educacional do município, segundo o qual o ensino fundamental deve ser ofertado exclusivamente em língua portuguesa, rejeitando a possibilidade de a língua materna da comunidade indígena ser também utilizada no referido processo educacional. Sobre a posição defendida pelos referidos líderes da comunidade indígena, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta. Então, na pergunta número 12, constitucional da prova branca, a resposta é a letra C de casa. Alicerça-se na Constituição que assegura aos membros da comunidade indígena o direito de, no processo de aprendizagem de ensino fundamental, utilizar a língua materna. E ela vem com base na Constituição, no artigo 210, parágrafo 2º, artigo 210, parágrafo 2º, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de língua maternas e processos próprios de aprendizagem. Ok? Se eu não sabia, fique sabendo. Pergunta número 13 da prova branca constitucional. No dia 1º de janeiro de 2015, foi eleito presidente da República Alfa, para um mandato de 4 anos. Pouco depois, já no exercício do cargo, foi denunciado pelo Ministério Público de Alfa por ter sido flagrado cometendo crime comum de lesão corporal contra um parente. Embora o referido crime não guarde nenhuma relação com o exercício da função, o presidente da República Alfa mostra-se temeroso com a possibilidade de ser imediatamente afastado do exercício da presidência e preso. Se a situação ocorrida na República Alfa acontecesse no Brasil, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, dar-se-ia. Resposta B de bola na prova branca, pergunta número 13 de constitucional.
a permanência do presidente da República no exercício da função, embora tenha que responder pelo crime cometido após a finalização do mandato. Então, ela tem base em a permanência do presidente, artigo 86, parágrafo 4º, o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos aos exercícios da sua função, como é um crime comum. 14ª pergunta, prova branca, constitucional. Ante a ausência de norma regulamentadora de direito social na Constituição da República, cuja edição é de competência da União, ao que se soma a constatação de que a mora legislativa já fora reconhecida em diversas decisões do tribunal competente. O Sindicato dos Radiologistas do Estado Alfa, organização sindical regularmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, ingressa com mandado de junção coletivo perante o Supremo Tribunal Federal, pugnando pelo estabelecimento das condições necessárias à fruição do referido direito, de interesse de todos os servidores públicos lotados no Hospital de Diagnóstico por Imagem ao respectivo ente, uma fundação pública estatal. A partir do caso apresentado com base na Constituição vigente e na Lei 13.300/16, assinale a afirmativa correta. A resposta é D de dado na prova branca, com o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal, julgando procedente o pedido formulado, seus efeitos podem ser estendidos a casos análogos por decisão monocrática do relator. E ela encontra base jurídica com o trânsito em julgado, artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 13.300/16, transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Letra de lei. Caiu só letra de lei. Então, você tinha que ler isso tudo. Todo admecum, entendeu? Bom, pergunta número 15, constitucional, prova branca. Durante o pronunciamento em rede nacional, o presidente da República é alertado por seus assessores sobre a ocorrência de um ataque balístico em solo pátrio, oriundo de país fronteiriço ao Brasil. Sei lá, o Chile, o Uruguai, o Peru, alguém aqui do lado. Imediatamente anuncia que tal agressão armada não ficará sem resposta. Após reunir-se com o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional solicita autorização ao Congresso Nacional para decretar estado de sítio e adotar as seguintes medidas. A população que reside nas proximidades da área atacada deve permanecer dentro de suas casas ou em abrigos indicados pelo governo. 2. A imposição de restrições relativas à inviolabilidade da correspondência e ao sigilo das comunicações. A partir do enunciado proposto, com base na ordem constitucional vigente, assinale a alternativa correta, que nesse caso, na prova branca, é a letra A. Cabe ao Congresso decidir por maioria absoluta sobre a decretação do estado de sítio, visto que as medidas propostas pelo presidente da República revelam-se compatíveis com a ordem constitucional. E a fundamentação jurídica dela é que cabe ao Congresso Nacional decidir por maioria absoluta, artigo 137, parágrafo único, o presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. 16, prova branca constitucional. A Constituição do Estado Alfa, em seu artigo 32, dispõe os vencimentos dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta são pagos até o último dia de cada mês, corrigindo-se monetariamente seus valores se o pagamento se der além deste prazo. Considerando os termos do preceito enunciado, assinale a alternativa correta. A alternativa correta da prova branca, pergunta número 16, é a letra D de dado, que diz que o referido dispositivo da Constituição do Estado Alfa é inconstitucional. Ao estabelecer regra, afeta aos servidores municipais, viola com isso a autonomia municipal para disciplinar a matéria. E encontra fundamentação no artigo 18, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, os Distritos Federais e os municípios, todos autônomos no termo dessa Constituição.
Pergunta número 17, constitucional. Deputados federais de oposição articulam-se à Câmara dos Deputados e obtiveram apoio de 1/3 dos respectivos membros para instaurarem Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, visando apurar supostos ilícitos praticados pelo presidente da República para evitar que integrantes da base governista se esmiuçem e atrapalhem as investigações. Foi deliberado que somente integrantes dos partidos oposicionistas comporiam a comissão. Diante do caso hipotético narrado, com base na ordem constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. A letra B de bola da prova branca, pergunta número 17. O procedimento encontra-se viciado porque não assegurou a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participam da Casa Legislativa. O procedimento encontra-se viciado porque não assegurou. Exatamente. A representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares da Casa Legislativa. Bom, direitos humanos, 18, da prova branca. Como advogada atuante na área dos direitos humanos, você foi convidado a participar de um evento na OAB sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Em meio ao debate, foi alegado que a Convenção Americana em Direitos Humanos não vincula juridicamente os estados que a ratificam, mas apenas cria um compromisso moral. Em relação a tal alegação, é fundamental invocar o conhecido e importante caso Velázquez Rodrigues. Essa decisão da Corte Interamericana dos Direitos Humanos é especialmente relevante porque prova branca, pergunta 18, resposta B de bola. Afirmou que os estados devem prevenir, investigar e punir toda violação de direitos reconhecidos pela Convenção Americana, bem como procurar, ademais, o restabelecimento, se possível, do direito violado e, se for o caso, a reparação dos danos produzidos pela violação dos direitos humanos, e encontra fundamentação que a alternativa traz a literalidade da sentença do caso Velázquez Rodrigues de modo preciso com o final do parágrafo 166. Como consequência desta obrigação, os estados devem prevenir, instigar e punir toda violação dos direitos reconhecidos pela Convenção e procurar, ademais, o restabelecimento, se for possível, do direito violado e, se for o caso, a reparação dos danos produzidos pela violação de direito. Quer dizer, você tinha que saber o caso Velázquez, a sentença do caso Velázquez, para você poder responder essa questão. Eu não vou falar nada. Porque o que eu já sofri nestas perguntas. Bom, vamos lá. Outra pergunta de direitos humanos. 19, prova branca. Maria, sua cliente, é mulher, transexual e professora servidora pública lotada no colégio de aplicação de uma universidade federal. Na ocasião do concurso público que prestou, Maria ainda era reconhecida como homem de sua identidade de gênero. Contudo, após cirurgia de transgenitalização, pretende ser reconhecida como mulher. Ela procurou você porque tentou adotar o nome social Maria na administração pública, mas foi informada que por trabalhar com adolescentes no ensino médio isso não seria possível. Assim, com base na norma e que regulamenta o assunto, cabe a você esclarecer a administração da diversidade que? Pergunta 19, prova branca, resposta correta, letra A. Aos órgãos e às entidades de administração pública federal direta, autarquia e fundacional, em seus atos e procedimentos, deverão adotar o nome social da pessoa travesti ou transexual de acordo com o seu requerimento. E ela encontra fundamento que, de acordo com o artigo 2º do decreto 8727 de 16, os órgãos e as entidades de administração pública diretas, autárquicas e fundacional, seus atos e procedimentos deverão adotar o nome social da pessoa travesti ou transexual. Ok? Direito internacional.
Prova branca, pergunta 20. Pedro, cidadão de nacionalidade argentina e nesse país residente, ajuizou ação em face da sociedade empresária de origem canadense, ao qual, ao fim do processo, foi condenado ao pagamento de determinada indenização. Pedro, então, ingressou com o pedido de homologação dessa sentença estrangeira no Brasil. Sobre a hipótese, apresente e assinale a alternativa correta. Para prova branca, a pergunta 20, a resposta é letra D de dado. De acordo com o princípio da efetividade, todo pedido de homologação de sentença alienígena pode, por apresentar elementos transfronteiriços, exige que haja algum ponto de conexão entre o exercício da jurisdição pelo Estado brasileiro e o caso concreto nele submetido, tá? Então, de acordo com a jurisprudência do STJ, em conformidade com o princípio da efetividade, todo pedido de homologação de sentença alienígena, por apresentar elementos transfronteiriços, demanda a imprescindível existência de algum ponto de conexão entre o exercício da jurisdição do Estado brasileiro e o caso concreto nele submetido. E por último, a pergunta número 21, de internacional, prova branca. Michel, francês, residente em Salvador há 12 anos, possui um filho brasileiro de 11. Já chegou, já fez o filho. Que vive às suas expensas, chamado Fernando. Embora o menor resida exclusivamente com sua genitora Sofia, brasileira, na cidade de São Paulo. Sofia, ex-companheira de Michel, possui uma guarda unilateral de Fernando. Por sentença transitada em julgado, Michel, que possui 47 anos, foi condenado por homicídio culposo a 3 anos de detenção. Com relação ao caso narrado, segundo o que dispõe a Lei de Migração, Lei número 13.445 de 2017, assinale a afirmativa correta. Então, a resposta correta da pergunta 21 da prova branca é: Michel não poderá ser expulso do Brasil pelo fato de que sua condenação, ainda que transitada em julgado, decorre de cometimento de crime culposo. E a fundamentação da 21 é que, de acordo com o artigo 54, parágrafo 1º da Lei 13.445 de 17, poderá dar causas à expulsão, à condenação com sentença transitada e julgado relativa à prática de crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, considerada a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional. Bom, fizemos até a 21. Em breve irei postar todas as outras. A gente vai de bloquinho de 10, 12, tá? E eu espero que você esteja aprendendo assim como eu estou aprendendo, tá? Porque eu fiz questão de pegar a prova na qual eu não fui bem e destrinchar e ver o porquê eu não fui bem para da próxima vez eu ir bem, ok? Se você gostou dessa study vlog, deixe seu like, tá? Aperta a sinetinha para toda vez que eu postar mais uma correção aparecer no seu celular. E muito obrigada por terem ficado até aqui. Tchau, tchau.